Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas no seu engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro, e fizeram 12 engastes de ouro e de 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estavam junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como um colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto a roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de fio azul, de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram um escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés.
Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes e as suas tábuas, e os seus varais e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas e seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.